E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma reflexão da continuação do vídeo Não Seja Desobediente, parte 10. Hoje vai ser Não Seja Desobediente, parte 11. E só para contextualizar vocês, fica aquela parte que Saul tenta matar Davi pela astúcia, tá? Eu tenho um vídeo aí, quem quiser assistir. Desde já, pessoal, eu vou deixar aqui uma reflexão, tá? Para nós pensarmos junto. O inimigo, pessoal, ele é insistente ou não? O que vocês acham? Só para vocês pensarem um pouquinho aí. Quem quiser comentar, quem quiser deixar um comentário com sim ou não, deixa aí. Vamos à leitura bíblica, pessoal. Vai ficar em 1 Samuel 18, versículo 20 até o 30, tá? Vou começar a ler, aí depois sobre cada versículo a gente vem refletindo, tá bom? Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul pareceu isso bom a seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tornar vingança dos inimigos do rei. Portanto, Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. E anunciaram aos seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduzia mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito amado. Terminamos aqui, pessoal, no versículo 30, né? E aí esse que é o grande negócio do canal, tá? A gente lê a Bíblia como forma de alimentar a alma, e vem um testemunho dos próprios versículos em forma de fortalecer o espírito e trocar uma ideia com vocês, tá? De ser uma comunidade mais forte. Não quero apenas fazer isso sozinho, mas quero que vocês também, além de ler e ouvir a palavra, conversem comigo. Se pelo menos já ouvirem, já está bom demais. E se eu ajudar, melhor ainda. Então vamos lá, voltar ao versículo 20. E aí eu vou lendo cada versículo, e ao meu entendimento a gente vai refletindo sobre os nossos dias, tá bom, pessoal? Se alguém durante a leitura ou a reflexão tiver uma ideia e quiser me contar, deixe nos comentários abaixo, tá? Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Pessoal, olha que coisa descabível, né? Do rei Saul. Olha, quando nós perdemos o Espírito de Deus, olha como as coisas são distorcidas. Ele tinha prometido no capítulo
no versículo anterior, no vídeo anterior, a filha mais velha, mas agora ele vai dar Mical. Por quê? Porque nós sabemos que Merabe já era dada a Adriel, o Meolatita, né? Nome difícil. Mas olha só que o rei faz, né? Não importa. Ou seja, quando nós estamos no mundo, infelizmente, isso aqui é a pura verdade, tá? Quando nós estamos no mundo, a pessoa que não tem ligação com Deus, ela não está nem aí para ti. Ela pode te entregar a qualquer momento. Nós podemos ver isso na vida do crime. Infelizmente, quantas vezes o parceiro deixa o outro, livra o seu, mas deixa o parceiro. São características de pessoas que não têm Deus, abandonam os outros facilmente, porque não faz sentido estar com aquela pessoa, a não ser que seja por interesse. E infelizmente aqui, nem com a filha dele ele se importa, mas sim com o seu objetivo. E vamos ver qual é o objetivo do rei que tinha o Espírito de Deus e hoje não tem mais. O versículo 21. E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. Então, confirmado o que eu falei, né? Ele deu a outra, não deu a mais velha, que ele tinha falado. O homem tem que ter palavra, mas quando não tem Deus, o homem não tem nada, e nem palavra. E aqui fica muito claro, de laço. Então ele está preparando uma armadilha. O inimigo, pessoal, é insistente. Cuidado com a sua alma. Guarde sua alma, pessoal. É o mais importante que tu tem. Não se preocupe com os bens materiais. Deus vai te abençoar na hora certa. E eu vou te mostrar dentro desses versículos que Deus tem muita coisa para ti. Mas vamos continuar aqui a reflexão. Então ele ia dar Mical, que já não era mais a outra filha, era Mical. Mas aqui ele não queria dar Mical apenas por ser genro dele, em si, em forma de pedir algo e pedir um preço muito alto. Então parece que ele vai dar com uma mão a Davi, com muito fácil, mas na outra ele vai tirar com muita violência. Mas vamos continuar lendo aqui, ao versículo 22. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Então ele fica insistindo e faz tipo um cochicho com os seus servos, entendeu? Para concretizar o plano dele. Então ele vai tentar ali maquiar o que realmente não é verdade. Então ele vai falar que está muito afeiçoado. O que é afeiçoado, pessoal? Muito feliz quando vê Davi, porque Davi é um homem prudente, Davi é um homem de Deus, Davi é um homem de respeito. Davi não vai mexer em nada de ninguém, Davi não quer nada de ninguém. Davi realmente é uma bênção. Mas ele não usa essa palavra afeiçoado para tudo isso, em si, para tentar algo que ele quer. E vamos ver o que ele quer mais na frente. Ao versículo 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. Rapaz, olha que coisa bonita, pessoal. A humildade de Davi. Davi não tem dinheiro, pessoal. Davi não tem nada. Essa é a verdade. Davi não tem nada. Aos olhos do homem, é claro. Aos olhos de Deus, Davi era rico. E olha o que Deus pode fazer na tua vida. Um homem que literalmente não tinha ouro, não tinha prata, agora é ser parte da casa real. Ele ia herdar todo o rei. O que eu quero dizer, pessoal? Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Qual é o mais importante? Ter Deus ou ter dinheiro? Qual é o mais importante, pessoal? Andar com Jesus Cristo ou andar com a carteira cheia de dinheiro e não ter Cristo? É bom ter os dois, né? Mas para isso, pessoal, há um processo, há uma guerra, há uma luta, há uma humilhação, há muitos anos de oração, muitos anos de cântico para que nós podemos ser preparados para isso. E Davi estava sendo preparado para isso. O que vale ressaltar aqui também é como Davi ele era muito ingênuo, era muito assim criança. E o que Jesus fala em Mateus que
Quem herdará o reino do céu são as crianças, porque tem um coração livre de interesses, livre de pecado. As crianças são muito pura, muito reta. Ela não vai querer, ela fala a verdade sem se preocupar com o que a pessoa vai falar. Ela simplesmente vê e fala. Vamos aqui ao versículo 24. E o servo de Saul lhe anunciava isso, dizendo: foram tais as palavras de Davi. Vamos ao 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteu, para se tornar vingança dos inimigos do rei. Portanto, Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. Então aqui é aquilo que eu falo, deu muito fácil, puxou muito forte. Se não fosse Deus com Davi, será que Davi conseguiria, apenas com seus poucos homens, matar 100 filisteus? Se tu vai brigar com 2 contra 1, tu contra 2, não é injusto? Tu imagina o que Davi fez aqui. Outra coisa que vale ressaltar aqui, pessoal, uma coisa muito interessante, muito bonita, é o seguinte: Davi, por ter Deus na vida, ele não perdia a batalha, não importava a desvantagem numérica, Deus era com ele. Então Deus fez Davi vencer. Como isso é importante, pessoal. Como é importante. Aqui nessas poucos versículos está acontecendo tanta coisa que se eu fosse ficar falando ia demorar o vídeo todo. Mas eu vou deixar 3 coisas aqui muito importantes, mas vou deixar no final do vídeo, tá? Vamos aqui ao versículo 26. E anunciaram seus servos essas palavras, e Davi, e esse negócio pareceu bem aos seus olhos, de Davi. Então, vamos ao versículo 26. E anunciaram seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos seus olhos, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não havia cumprido. Pessoal, aqui é que Davi gostou, e para muita gente naquela época podia parecer loucura, né? Davi ter que matar 100 filisteus, né? E pegar o prepúcio de cada um, mas ele achou interessante, e também por ser muito inteligente, que ele sabia que ia ser rei no futuro, já se casando com a filha do rei, ficaria mais fácil. Vamos aqui ao versículo 27. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. Pronto, pessoal, olha que incrível aqui. Mesmo o rei Saul tentando matar Davi de todas as formas, de todos os jeitos, ele não conseguia. Mesmo pelas costas de Davi, Saul tentando acabar com a vida dele, ele não conseguia. Uma mensagem para você: tenha Deus na sua vida. Não importa se o inimigo está pelas suas costas, não importa se o inimigo está em cima ou embaixo ou do outro lado, não importa, Deus vai lhe proteger. Você vai ter vitória, você vai ser vencedor. Mas tenha o Deus vivo, o Criador, no seu coração, no seu caminho. Seja obediente, seja prudente, e você vai vencer todas as suas batalhas. Vamos ao versículo 28 e 29. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi-lhe dado aos seus dias inimigo de Davi. Vamos fazer uma reflexão ao 28 e ao 29. O homem, quando é cego, quando quer o objetivo, ele vive praticamente como um louco, né? Essa seria a palavra. E mesmo ele tentando, insistindo, lutando contra Davi, ele não vencia. Mesmo assim, com o coração duro, não quis arrependimento. Não fiquem com o coração endurecido. Se tem alguém na família de vocês com o coração endurecido, orem muito por essa pessoa. Orem muito para que ele não venha cair nos dias, para que Deus possa proteger e para que Deus possa quebrar esse coração de pedra
e venha trazer um coração novo. E aqui no 29, Saul teme, né? Saul temeu, mas já tinha temido outras vezes, mas não teve jeito, temeu, porque é um fato extraordinário após o outro. Então, Deus faz milagres na vida de Davi, aqui vamos supor quase que diariamente, porque toda vez que ele tinha que fazer algo era difícil, mas ele conseguia, porque Deus era com ele. E vamos ao versículo 30. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Pessoal, aqui é interessante, né? Já terminando aqui a leitura bíblica, a reflexão, aqui é interessante demais. O que? Como Davi tinha derrotado 200 e não 100, primeiro ele surpreendeu o rei Saul, e depois ele surpreendeu todo ali aquela área e com certeza os filisteus, porque o que ele fez não foi normal. Então, como os príncipes tiveram que sair para o campo de batalha, eles ficaram mais atentos com Davi, porque Davi já era muito conhecido, muito famoso, vamos dizer assim, muito famoso, porque ele vencia tudo, não perdia e fazia coisas extraordinárias pelas mãos do Senhor. Queira ser um homem de Deus, queira estar na presença do Senhor, que Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas vale ressaltar uma coisa, pode ver, Davi tem luta atrás de luta. O que isso significa para nós? A luta, pessoal, ela é a confirmação de muitas coisas através da vitória. Muitas das vezes a vitória ela pode demorar a chegar, mas tem luta todos os dias. Por quê? Porque através da luta ela vai te gerar paciência, vai te gerar força, experiência, capacidade, vai te fazer um homem mais sábio, vai te fazer ter a inteligência de agir em momentos difíceis e de não se perder e de não chorar mediante o inimigo, sendo grande ou pequeno, não importa, você vai ter essa capacidade. Então, pessoal, com certeza vocês que estão me ouvindo devem estar passando por problemas, dificuldades, lutas. Muitas das vezes você acha que você não vai vencer, você não vai conseguir, não vai dar certo. Não desistam, estejam com Deus. Tudo há um tempo para Deus, tudo há uma hora para Deus. Mas quando apertar, quando ficar muito difícil, Deus vai bradar por você e você vai vencer. Seja um homem como Davi, prudente, respeitoso, um homem honesto, um homem digno. Ele era pobre, não tinha como casar. Deus faz a vontade dele e mesmo assim Davi se tornou da família, porque Deus tinha um plano. Não importa o dinheiro, pessoal. Acordem, esse século prega muito dinheiro, prega muita luxúria. Acordem, pessoal, não é o dinheiro que vai te fazer ser rico, é Deus. Não é o carrão de luxo, é Deus. Não é a mansão, é Deus. É o Criador que vai te fazer. A própria Bíblia diz, e Davi disse: eu sou homem desprezível e pobre. Mesmo assim, Deus fez o milagre. Deus vai te levar a lugares, pessoal, que vocês querem. Porém, vocês precisam lutar e mostrar para Ele que vocês são capazes. Não ponham tempo, mas tenham o tempo de Deus. Tenham o tempo de Deus, pessoal, e vocês vão chegar lá. Galera, acredito que esse vídeo já ficou muito grande, então eu vou terminar aqui, tá? Lutem, não desistam de nada. Se tiver alguma ideia, alguma coisa, deixe no comentário. Vou pedir o like, tá, pessoal? Porque com o like o meu alcance ele vai aumentar e aí eu vou conseguir atingir outras pessoas, que é a única forma que eu tenho de divulgar o canal, que é uma mensagem motivacional a todos, tá? Quero agradecer desde já a audiência de todos. Muito obrigado e valeu!